Esse documentário visa promover a conscientização de que praticar o bem vai além de questões religiosas. Queremos mostrar como a união de todos em uma energia comum, pautada no amor, pode transformar vidas, gerando um impacto positivo na sociedade. Meu nome é César Osban, mais conhecido como Pai Cezinha de Oxalá. Eu sou do Centro de Umbanda Nossa Senhora dos Navegantes, hoje Reino do Oxalá. Uma casa que tem 66 anos de fundação, foi fundada no dia 2 de 1958 pelo saudoso Seu Manuel dos Santos e Dorila Alves dos Santos, ao qual trabalharam muito para a construção desse prédio. Esta casa, existe uma hierarquia, ao qual ia se passando de um para o outro. Após o falecimento de um, o outro sócio ficava mais velho, e assim por hierarquia foi indo, até chegar na época da minha mãe assumir. Tá? E hoje, então, quem cuida desta casa é eu, juntamente com a minha mãe, que hoje também já está com bastante idade, vem pouco aqui, mas somos nós que cuidamos desta casa. O nosso lema é harmonia, amor, verdade e justiça, ao qual trabalhamos com a caridade. A nossa Umbanda não é cobrado nada, a gente não cobra passe, a gente não cobra para passar uma vela, a gente não cobra para dar banho, é especificamente caridade. A nossa Umbanda é uma Umbanda branca, tá? Ao qual a gente não usa bebida, não usamos cigarros. A gente é a Umbanda kardecista, na verdade, aonde a gente começa a nossa Umbanda com muitas preces na abertura. A gente faz muito trabalho de mesa de Kardec aqui. A minha mãe trabalhava muito com isso, ao qual se fazia sessões de mesa para desobsessão. Tinha médicos aqui que trabalhavam também em prol da comunidade carente, em questão de saúde, tudo enfatizando, sem cobrar absolutamente nada, tá? Hoje a gente tem um trabalho forte aqui de Umbanda, ao qual eu adaptei só o tambor, tá? Porque na época que foi fundada não tinha tambor aqui, por ser a Umbanda branca, a Umbanda kardecista. Mas mediante a atual situação de que todo mundo hoje gosta de tambor, e a gente acabou botando tambor, nos adaptamos sim com o tambor, mas não temos mais, eu não fugi do estatuto da nossa casa, que existe proibindo cigarros e bebidas. A gente trabalha com ervas, tá? Os nossos trabalhos todos são feitos com ervas, que a gente faz um maço de ervas, e o passe dos caboclos é mediante ao toque com as ervas. Os médios não encostam mais a mão no corpo das pessoas. A gente não pratica mais o passe de toque. Existe o passe também de energia de mãos, sem toque, devido à nossa conjunção com o kardecismo, tá? O patrono desta casa é Levi Falevi e Vivekananda, são os que cuidam espiritualmente desta casa, o alicerce espiritual do lado kardecista. Do lado da Umbanda é o nosso Caboclo Tibiriçá, que até eu tive o prazer de conhecer a história dele e tal, e fui a São Paulo, que o corpo dele está enterrado lá na Igreja da Sé. Foi muito emocionante, que ele foi o primeiro índio catequizado do Brasil, e aqui a seara é dele, do nosso Caboclo Tibiriçá, é o diretor espiritual da nossa casa, juntamente com o Gumberamar, que é a minha entidade na Umbanda, tá? E a casa é consagrada a Mãe Iemanjá, por ter sido fundada no dia 2 de 2, no dia que é consagrado a nossa Mãe Iemanjá. A gente faz aqui muitos trabalhos filantrópicos, tá? A gente ajuda muito, isso é uma coisa que eu gosto muito, eu pratico muito isso, porque eu acredito que é dando que se recebe. Então eu recebo, sempre fiz muita campanha de roupas aqui, quando chega o inverno, assim, e a comunidade aqui, o pessoal, os amigos, todos já sabem, trazem muitas roupas, e agora devido a essa catástrofe que afetou o nosso estado, a gente trabalhou muito, junto com alguns irmãos de outras
searas, terreiras que a gente agregou junto à nossa, tá? Eu posso citar os nomes, que é o Centro de Umbanda Tupinambá, das Irmãs Rabelo, que nos ajudaram muito. Fizemos uma parceria, né? As doações de lá vinham para cá e a gente acabou, como aqui o espaço é maior, a gente acabou fazendo as marmitas aqui. A gente fazia café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Nós fizemos quase 7.000 marmitas durante esse um mês e pouco. Nós paramos de verdade agora há pouco tempo porque eu preciso também dar uma respirada, porque a gente estava de segunda a segunda e como a casa vai entrar de obrigação agora no final do mês, eu preciso dar uma reorganizada na casa. Mas foi um trabalho ao qual eu me orgulho muito, junto com os meus filhos, junto com os irmãos que nos ajudaram. Também teve lá os nossos irmãos de Guaíba, do Candomblé, que foi muito legal, que se juntaram aqui junto de nós para nos dar um apoio, para nos dar uma força. E assim a gente foi. E muitas doações, eu acho que por a gente, fora ser já uma casa antiga, uma continuidade antiga, a gente ter credibilidade naquilo que a gente faz. Por mostrar em fotos, em vídeos, eu acho que tu tem que ter, mostrar e dar visibilidade para aquilo que tu está fazendo, sabe? Não basta só chegar, largar as coisas aqui, a gente não mostrar o que está fazendo. Eu acho que quanto mais a gente mostra, mais a gente ganha, mais as pessoas retribuem, porque estão vendo que é um trabalho legítimo. A gente teve cara a cara lá no gasômetro e foi muito triste, assim. Foi muito impactante, a gente chorou muito nos primeiros dias, assim, eu acho que até a gente se acostumar com aquele ambiente, assim, de desespero, porque foi um cenário de guerra, foi uma coisa, assim, muito horrível. Tu vê chegar as pessoas de barco com frio, com fome, desesperadas, até os animais, assim, os animais com os olhos saltados, assim, cara, foi muito impactante, assim. Mas a gente trabalhou com fé, a gente trabalhou com amor e a gente conseguiu sim ajudar. Nós tivemos em Eldorado também, sabe, levando kit de roupa, de comida. E nesse dia que nós tivemos em Eldorado, assim, foi muito forte, assim, porque a gente acabou caminhando pelas ruas lá de máscara, porque o cheiro era insuportável. E nós levamos 450 cachorro-quentes nesse dia, nós levamos 10 garrafas térmicas de chá, nós levamos café, nós levamos água e refrigerante. E a gente caminhava nas ruas e eu não sei o que deu em mim, assim, que botei um pouco de cachorro-quente num balaio, e aí pegaram térmica, pegaram água, não sei o que, e a gente ia caminhando nas ruas. E eu gritando assim nas ruas, cachorro quente, levei pasta de dente, escova de dente, material de higiene. E aí eu gritava e não aparecia ninguém. E era muita coisa na rua, muita destruição, assim, e aquilo me assustou muito, assim, porque realmente eu me senti num filme e num cenário de guerra. Mas a gente conseguiu distribuir o que deu ali, aí a gente voltou pela BR, naquele pessoal que está acampado ali, acabamos distribuindo os cachorro-quentes, não conseguimos distribuir tudo, acabamos no centro de Porto Alegre com o pessoal, com os moradores de rua. Tá? E hoje a gente continua fazendo, conforme eu disse, agora esse mês com mais calma, devido ao que a gente está programando para a festa aqui no final do mês. Mas o nosso trabalho é esse. A gente faz festa para as crianças também em setembro. Aqui vem muita criança, a média de 250 crianças em cada festa. E a gente distribui cachorro-quente, a gente distribui doce, a gente distribui canja, brinquedos. É um dia super animado da casa, assim, que a gente passa de verdade das 14 horas até as 18, recebendo as crianças e fazendo a festa com eles aqui. Então, a gente faz todo esse trabalho, fora o nosso trabalho espiritual aí. E eu nasci aqui nos fundos. E aí eu sempre tive aqui.
Sempre vim e sempre foi uma coisa que me chamou. Eu até, geralmente, eu não sei se eu posso falar, mas não é para pejorativo para ninguém. Geralmente eu uso como brincadeira, né? Existe um bandista arrependido que vai para a igreja evangélica. E eu, de verdade, eu frequentava aqui e frequentava uma igreja evangélica que tem na subida da rua aqui. Então eu ia nos cultos de domingo até quarta, quinta-feira, que eram os dias de trabalho, eu vinha na sessão, eu era uma criança. E aí depois, sexta e sábado, eu voltava para o culto. Mas eu também fui na igreja católica, frequentei um pouco adventista, porque eu acho que a gente tem que conhecer tudo para ver o que agrega o coração da gente. E de verdade sempre mais forte, tanto que eu ia nas outras, mas eu nunca deixei de estar aqui. E então aqui é a minha vida, aqui é onde eu recebo as minhas energias, é onde eu recebo tudo de bom que a gente faz para os outros, a gente recebe aqui dentro, em forma também de caridade, de gratidão, de cada abraço. É muito lindo isso, sabe? É muito gratificante, sabe? Tu dá uma marmita e a pessoa se abraçar em ti chorar e agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem feito com veracidade, com fé e com amor ao próximo, porque a Umbanda é isso, a Umbanda é ajudar ao próximo, é caridade, é fé. Umbanda não se cobra. A minha, não condeno quem cobra hoje, entendeu? A minha parte da Umbanda aqui é totalmente gratuita, é caridade pura, é fé. É uma pessoa chegar aqui e tomar um passe e sair daqui dizendo: estou me sentindo melhor, estou com mais ânimo, estou com fé no dia de amanhã que vai ser muito melhor, estou com esperança de que as coisas vão se encaminhar, de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai ficar bem e que tudo vai passar. Isso para nós é o prêmio, é o presente ao qual os caboclos dão para a gente. É as pessoas chegarem aqui com fé e receberem aquilo que vieram buscar, porque cada um leva aquilo que veio buscar. Nós somos entre 8 irmãos e de verdade a minha mãe nunca, nenhum de nós assim. Eu tenho o meu irmão mais velho, não frequenta nada. O meu irmão do meio, antes de mim, ele também não. Aí de uns anos para cá ele começou a frequentar a casa e acabou entrando para casa. Aí depois sou eu tenho uma irmã que acredita, mas não frequenta, ela ajuda, ela participa, mas ela não frequenta a casa. Aí eu tenho depois a outra que está aqui na casa agora também, que entrou faz pouco tempo. Eu tenho uma outra que mora em São Paulo também, que ela ajuda muito, tem muita fé, mas não participa. Tem uma que vem só no dia do Ogum, porque tem muita fé no Ogum. E é assim, e aí tem a outra, a última, mais nova também, que está na casa. Mas ninguém foi obrigado a seguir, cada um segue aquilo que... Eu tenho sobrinhos evangélicos, e a gente se dá super bem, a gente se respeita, tudo certo. E é isso aí, eu acho que o respeito tem que existir de ambas as partes. Até em questão de falar de evangélicos, muitos evangélicos comeram a comida feita por nós. E graças a Deus, entendeu? Que a gente pôde ajudar eles, assim como teve muitos irmãos nossos que perderam muitas coisas, ao qual eles serviram também, os nossos irmãos, né, de religião, de Umbanda, de matriz africana. Então isso é legal. E eu nunca vi assim de verdade, nesse meu tempo todo, que é desde criança, que nem eu digo para vocês, e depois de virar um sacerdote, eu estou tomando conta da casa aqui já há 16 anos, e eu nunca vi uma comoção tão grande de casas de religião como esta agora, de união, de botarem foco numa mesma coisa, sabe, para ajudar. E isso foi muito bonito, e realmente foi muito bonito. Pela primeira vez eu vi assim a união
do povo de religião, os umbandistas, os africanistas, todos unidos por uma mesma causa. E isso é motivo de orgulho, porque geralmente cada um pensa um pouquinho no seu nariz mais, um não quer ver o outro bem, aquelas coisas que existem em todas as religiões. Não tem cor, não tem credo, não tem raça, sabe? Não tem opção sexual. As pessoas realmente se uniram num mesmo propósito, de ajudar o próximo. Saravá, o hino de Umbanda. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, veio o reino de Oxalá, onde há paz e amor, se refletiu na terra, se refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Meu nome é Virgínia Weber, eu tenho uma terreira de Umbanda que é chefiada por a Jurema Flecheira, das Matas Virgem, ao qual eu iniciei a Umbanda em 1984, onde eu tive a minha iniciação, quando eu recebi pela primeira vez ela. E em 1993 eu fui cacicada daí, né? Na idade, a mãe Beatriz de Ogumonira, mas da terreira do Ogum Megê, que teve na época, e que me cacicou, né? E fez essa jurema que eu tenho, que foi um grande presente. Com o passar do tempo, né, ela veio a falecer, e aí eu tomei minha casa, resolvi abrir minha terreira, né? E começou os trabalhos bem devagar, bem lentamente, né? A gente passa por algumas situações complicadas, porque não é todo mundo que aceita a Umbanda, né, da forma que deveria. Então, assim, venho numa caminhada, né? Acho que vai fazer 30 anos que eu tenho essa cabocla, que eu trabalho com ela. E a Umbanda, de um tempo para cá, tem ficado um pouco de lado, né? Devido à nação, à Kibanda e a outras matrizes africanas. Então, as pessoas têm deixado um pouco a Umbanda, né? O que a gente faz do trabalho dentro da minha casa e no decorrer eu acho que é a mesma coisa, né? Não se cobra nada do que é feito, a gente dá paz, a gente tem um livro na minha casa onde a gente faz irradiações, onde as pessoas chegam, escrevem, né, o hospital, o local que essas pessoas estão doentes, a gente faz uma vibração para esses que estão adoentados. Então a gente trabalha dessa maneira aqui em casa. Teve muita gente entra, muita gente sai, poucas pessoas se firmam na realidade. Porque é uma coisa que é simples, né, que é pé no chão, que se firma uma corrente, onde todos nós trabalhamos em conjunto, não cobramos uma vela, não cobramos uma cachaça, não cobramos nada, né? Porque a Umbanda, na realidade, é uma doação, né, que a gente faz. E nisso a gente vem trabalhando nesse período com essa cabocla. Também tenho minha preta velha, que também trabalho com ela, que é a avó Benedita, que também se trabalha com ela. Alguns meses a gente faz só preto velho, para que eles possam vir trabalhar também. Eu tenho uma preta velha de cruzeiro, que é muito boa, atende muitas crianças doentes. Então, o que se trabalha mais dentro da Umbanda? É a saúde, é o emprego, né? É um conforto, é alguém que às vezes não está bem emocionalmente também, que precisa de ajuda. Então a Umbanda faz dentro da minha casa,
faz esse tipo de trabalho, esse tipo de assistência, né? A Umbanda, fora isso, temos projetos onde a gente ajuda um centro que é de cegos, tá? Que geralmente a gente faz campanha de cestas básicas e leva para lá, faz campanhas de brinquedos para as crianças. Então, o centro lida fora também disso, entendeu? A gente tem a Umbanda fora da terreira, né, onde a gente faz a caridade de verdade ao próximo. Levando, faz trabalho para conseguir emprego, a gente trabalha com isso, a gente geralmente dá uma lista daquilo de material que precisa. Se caso essa pessoa não tem condição de comprar esse material, a casa fornece, tá? Aquilo que foi pedido pelo caboclo para trabalhar para aquela situação. Posso contar uma situação comigo mesmo com Covid, que quando eu tive Covid eu fiquei muito mal de verdade. E foi aí que eu me agarrei na Umbanda de verdade, porque eu achei que ia morrer. Porque teve um período que eu achei que eu não ia me salvar. E foi nesse período que foi feito situações de saúde que eu comecei a melhorar. Então, a prova da Umbanda se botou em mim mesma, nesse quesito de eu ter ficado muito doente, porque eu fiquei muito debilitada. E aí teve um momento que eu pedi para eles me levar até o Congá, porque eu não caminhava mais, e eu pedi para ela, e disse: se for minha hora, eu estou pronta para ir, se cumpriu essa missão aqui. Mas se não for, que tu comece a me levantar, porque eu não aguento mais estar do jeito que eu estava. E dali, fui começando a me erguer. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu consegui me botar de pé, porque eu fiquei muito fraca, foi fazer uma Umbanda. E eu estava bem debilitada, e eu fiz essa Umbanda assim mesmo, fizemos as correntes, e eu deixei essa cabocla chegar, e ela chegou mesmo eu não estando ainda 100%. Que foi aí que eu me firmei. Foi aí que eu vi que ter fé de verdade modifica. Já tivemos relatos como eu faço a segurança de barriga do lado da Umbanda. Então não se cobra nada. E tem várias gestantes da própria casa, de clientes que vieram. Eu tenho uma, que nesse mês podia até ter pego o depoimento dela, que é uma querida da Nayandra, que levou 7 anos para ter um bebê. E quando teve, foi uma gestação de risco, foi complicado, e a gente trabalhou o tempo todo com ela, pelo lado espiritual. E nesse momento, a gente botou a segurança nela, firmou, o bebezinho não nasceu muito bem, se firmou também, e hoje ele está com 1 aninho e pouco. Assim como a mãe do Jais, que teve muito mal no UTI, e ela relata entre uma saída e outra, de ser estubada, que ela viu uma corrente na volta dela. E ela diz isso. Ela diz: eu não sei se isso foi um sonho ou não, mas eu vi os médicos na minha volta. E realmente ela saiu desse processo que ela estava. Hoje ela está bem, mas se continua cuidando dela em termos de saúde, né? Que é uma saúde fragilizada, mas que naquele momento a fé dela ajudou muito também. Porque eu acredito que sim, que o espiritual te ajuda, mas tu também tem que acreditar naquilo que está sendo feito. Tu tem que ter fé naquilo que a gente faz. Fui para Umbanda, eu digo que eu fui escolhida pela Umbanda. Eu vim de uma tia que já tinha casa, e desde pequena me criei no meio disso, né? E aí eu fiquei muito doente, eu tinha uns 15 anos, eu fiquei muito doente. E esta minha tia me levou para a terreira. E aí começou a ser feito um trabalho para mim. Daí eu fiquei melhor, me curei, e isso me despertou. E aí quando eu comecei a ir na terreira, com 15 anos a primeira entidade se manifestou. E eu, como era adolescente, recuei. Disse: não quero isso para mim, eu não conheço isso. E ao passar do tempo, cada vez mais eu fui me aproximando disso. Mas eu fui para a Umbanda porque eu estava doente, na realidade. E aí, desse firmamento, foi juntando uma coisa a outra, né? E eu nunca tive a pretensão de ter um centro. Foi algo que foi acontecendo. Eu acredito que eu vim predestinada para isso de verdade. Porque nada acontece em vão, não na religião. Acho que tu tem propósito. Então acho que o meu propósito foi esse, de vir para ajudar o outro, ajudar o próximo naquilo que eu posso, né?
em termos de religião e fora da religião. Que as pessoas que são leigas estudassem um pouco mais, procurassem estudar em vez de apenas ouvir o que o outro diz, que às vezes não é o certo nem é o correto, que estudassem, que procurassem aprender, ler. Tem muitas coisas da Umbanda. Antes de botar um preconceito sobre isso, que as pessoas se informassem, que as pessoas fossem até um centro, né, tomar um passe, fazer alguma coisa, para ter assim mesmo o seu próprio pensamento, não daquilo que o outro te diz, né, porque a gente sabe que essa função da Umbanda e tudo vem perseguida, não é de hoje, porque aquilo que é diferente, que não está dentro do diria normal, né. Então assim, eu diria para as pessoas, tenham fé, acreditem que há uma energia que pode se ajudar, uma energia que pode mudar, que pode te levantar, né, que pode tirar daquela situação que tu está, ou de desemprego, ou de saúde, ou de problema conjugal, ou de uma criança que está doente, num familiar que está muito doente. Claro, a gente sabe que todo mundo tem sua hora de ir, mas a gente pode confortar os que ficam também, para que possa entender por que a passagem, por que a gente passa por aqui. Então eu diria para as pessoas olharem com mais carinho aquilo que é diferente, aquilo que eu desconheço, né? Porque fica fácil falar aquilo que a gente não conhece de verdade. Então eu diria para as pessoas, procure um centro, vá até lá, veja com seus olhos, né? Veja que pode ser feita coisas boas dentro daquela religião, não essas coisas ruins que talvez as pessoas falam. E a Umbanda me pegou dessa maneira por causa dessa parte de ajudar o ser humano sem simplesmente pedir nada, sem pedir um centavo, porque eu posso dar o meu tempo naquele momento para fazer algo melhor. Que a gente, quando está na corrente, às vezes deixa de fazer uma outra coisa para estar ali naquele momento, naquele compromisso que a gente tem com o próximo. Eu acho que a pessoa deve pensar mais no próximo, né? Pense em si, mas pense no próximo, né? Ajude no alimento, ajude no bom dia. Eu acho que é isso que está faltando, é olhar um pouco o próximo diferente, né? Como se diz, para de olhar para o teu umbigo e olhe para o outro, de uma maneira mais carinhosa, mais amorosa. Eu acho que a Umbanda, para mim, é o maior ato de amor, é a Umbanda. Meu nome é Francisca, eu sou cacique de Umbanda. Meu centro é Centro de Ogum Megê e eu trabalho com Pai Ogum desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu tenho 57 anos. Entrei para a Umbanda, eu tinha 9 anos de idade. Meio que só curiosidade, né, de uma criança que conheceu amiguinhos e era de uma casa muito próxima para onde a gente veio morar, que é aqui próximo, onde eu moro mesmo. E me convidaram para ir numa sessão. E eu fui. E desde ali eu me apaixonei pela Umbanda, me apaixonei pela casa. E eu acabei entrando. Naquele tempo, o começo era muito diferente do que é hoje, né? Eu passei por várias fases na casa, que era o que acontecia, né? Essa minha amiga que me apresentou, que também tinha a mesma idade que eu tinha, ela tocava o tambor. E eu comecei tocando maraca, uma coisa que a gente quase nem vê hoje, né? E dali eu fui para ser cambona, isso eu tinha uns 11 anos. E ia cada vez mais me apaixonando por pelos rituais, por tudo que me apresentavam. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai Ogum chegou, né, pela primeira vez. E foi se desenvolvendo e foi cada vez, porque a casa que eu estava, que é a casa que eu me criei praticamente dentro da casa, ela era muito ríspida, ela cuidava para que fosse tudo muito certo. Na minha época, o Pai Ogum chegou, eu tinha 12 anos, 1 ano e pouco, 2 depois, ele ganhou um alá no ombro para poder dar passe. Aí, com o tempo, ele foi testado, né? Eu já devia de ter uns 15 anos.
E aí já começou a poder dar consulta e ter a fala, poder fumar o charuto dele. E assim tudo era muito regrado, né? Hoje é um pouco diferente, eu creio que bastante diferente, porque a gente não vê mais isso. Então, uma vez eu ouvi de uma pessoa que para entrar para a minha casa teria que ser uma pessoa que fosse meia crua na Umbanda, por causa que o meu Ogum, ele é muito rígido. Então, se a pessoa vem de fora com alguma bagagem, com algum já ensinamento, às vezes é difícil de aceitar as regras da casa, porque é como ele quer. A gente aceita, claro que quem bate na porta da gente, a gente não pode dizer não. Mas antes de entrar, eu procuro conversar, eu procuro expor como é a casa, regras que a gente tem na casa. Eu tenho muita honra de ter esse pai. Foi o primeiro caboclo que chegou em mim e é o que trabalha até hoje, eu tendo 58 anos. No caso, a nossa casa é estritamente sem cobrar valores nenhum, né? A nossa casa é caridade, né? O Pai Ogum não aceita que se cobre nada de ninguém, porque ele diz que, no caso, a nossa Umbanda é amor, verdade e justiça. Porque se a pessoa bate na nossa porta é porque ela precisa, é porque ela está em busca de alguma coisa, né? A casa, no caso, ela trabalha somente com ervas, tudo que é tirado da natureza. A gente não usa nenhuma outra forma, não tem corte, não tem nada, é somente ervas. E é tudo colhido na natureza, não é? A gente procura não comprar nada, colher a erva, macerar a erva para o que precisa ser feito, para banho, mieró de cabeça dos filhos da casa. A gente é que trabalha para ajudar o outro, para ajudar quem procura a casa. A casa é uma casa simples, não tem muito luxo, não tem muita coisa, mas e a gente sabe que a gente tem muito axé dentro da nossa casa. Não procura nunca divulgar muita coisa. A gente é um grupo, né? Eu tenho na casa, eu acho que hoje está em torno de 15, 16 filhos. O que a gente faz é tão somente, às vezes, somente para os filhos. A gente tem sempre uma pessoa que procura, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente faz alguma homenagem que a gente faz para o Pai Ogum, para Cosme e Damião, que Pai Ogum é em abril, Cosme e Damião é em setembro. Aí a gente abre para convites, né, para pessoas de fora. E é muito bonito. Eu tenho muito orgulho da Umbanda que me foi ensinado, da Umbanda que me foi passado. E eu procuro até hoje seguir muito à risca o que eu aprendi há 40 e poucos anos atrás. E todo mundo que conhece o Pai Ogum, que viu a evolução dele, diz que até hoje ele não mudou em nada. Ele é o mesmo caboclo que sempre veio, que sempre fez, para todo mundo, que sempre procurou por ele. E assim eu sigo. Eu tive nessa casa que eu cresci, que tudo que eu tenho hoje foi ela que me deu, né? Foi a minha primeira mãe que me deu, que hoje ela é falecida. E ela, se eu tenho esse grande pai, foi ela que me deu tudo que eu tenho aqui dentro. Nunca quis essa parte do ser a diretora espiritual, mas foi num dado tempo da minha vida que eu precisei usufruir daquilo que eu já tinha ganho há muito tempo e nunca tinha feito o uso. Eu sempre, como eu sempre dizia, eu sempre quis ser filha, eu nunca quis ser mãe, eu nunca quis ter que passar o que eu aprendi para os outros. Mas num dado momento da minha vida eu me vi
meio que perdida, né? E o pai Ogum chegou e disse: eu vou comandar uma casa, eu vou ensinar minha filha que o tempo dela chegou. E isso faz uns 7, 8 anos atrás, que eu tenho o meu centro, que eu tenho a minha terreira. Sempre, muito, às vezes eu dizia, quando começou toda a história, eu dizia não. E aí os meus filhos, porque eu tenho 7 filhos carnais, teve um tempo que eles disseram: como é que vamos ficar? A gente não quer mais ter que depender do outro, sabendo que tem a senhora que pode cuidar da gente. E aquilo ali, para mim, eu não queria. E nós estávamos sentados na mesa da minha cozinha, da minha casa, e eles começaram a falar e eu saí para a rua. E o pai Ogum me pegou no pátio. E ele chegou e disse para os meus filhos: a partir de hoje, quem cuida de você sou eu. Então eu não tive muita escolha, né? Eu só tive que seguir aquele que me guiou e que me carregou no colo e me carrega no colo até hoje. É meio emocionado. Segui o amor que ele me ensinou, e é esse amor que eu sempre tento passar para quem me procura, para quem quer ajuda, a mão estendida. E isso eu não nego nunca para ninguém, porque eu sempre, a minha mãe sempre me ensinou que se um inimigo bater no teu portão é porque ele precisa. E religião é religião. O teu particular é lá fora. Então tu vai ter que sempre atender quem te procurar, mesmo às vezes tu achando que não deve. Não. A gente tem que estender a mão para todos que nos procuram. E isso hoje eu carrego e passo para os meus. Os meus 7 filhos me acompanham na minha religião até hoje. Sou cacique de Umbanda e mãe de santo deles. Desses 7 filhos eu tenho já 3 prontos. Para mim é um legado que eu tento passar. É um legado que eu tento deixar para que eles... Um dia eu sei que eu vou ter quem possa comandar. E com certeza que eles farão aquilo que eu fiz até hoje, até quando eu fechar os olhos, que eu acho que vai demorar muito tempo ainda. Mas eu sei que eu vou ter pessoas que vão continuar o meu caminho, a minha trilha, porque às vezes eu ouvia: meu Deus, mas tu troca qualquer coisa pela religião. Troca qualquer coisa, porque é que ajoelhada muitas vezes que eu consigo me levantar, que esse pai aí, eu sei que está sempre cuidando de mim, de todos os meus, de todos os filhos da casa. Se eu não estiver aqui ajoelhada, às vezes amigos é poucos, pai é pai, e esse é meu pai Ogum Megê. Tudo vai ser diferente. É um amor que nunca se acabe, do que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, não